Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências do 8º ano. Eu sou o professor Johnny e espero que todos estejam com boa saúde, com bom equilíbrio mental, com um equilíbrio físico, né? Bem dispostos também para enfrentarmos mais um momento à distância. Sei que vocês estão cansados, mas isso tudo vai passar e daqui a pouco todos nós estaremos juntos para aprendermos mais e crescermos mais ainda. Mas enquanto isso, manteremos nosso momento à distância, porque assim se recomenda a boa, saúde nesse momento tão difícil. Mas vamos lá. O que vimos anteriormente? Nós falamos sobre como o Sol e a Lua influenciam a nossa vida. Falamos sobre as teorias de geocentrismo e heliocentrismo. Falamos sobre o Sol, sobre a Terra. Falamos sobre os movimentos de rotação, translação. Falamos sobre a Lua, a sua origem, a teoria de como surgiu a Lua, os movimentos que ela realiza ao redor da Terra, as fases, falando sobre eclipse, sobre as estações do ano, e falamos também sobre corpo humano. Definimos lá o que se tratava do corpo humano, o que é o corpo humano, Falamos sobre cada parte dele. Falamos sobre células, tecidos, órgãos, sistemas. Falamos sobre os sistemas básicos da nossa vida, O sistema circulatório, o sistema cardiovascular, o sistema pulmonar, o sistema urinário, o sistema excretor, O sistema... diversos sistemas. Falamos também sobre organismos, como eles funcionam, quais são os componentes. E agora, o que veremos? A partir de agora falaremos sobre a importância dos alimentos. Nossa unidade 2. Por que precisamos comer de forma saudável? Todo mundo já ouviu aquela história de que saco vazio não para em pé. Isso é comprovado experimentalmente. Se você bota um saco vazio, ele não vai parar em pé, seja porque o vento bateu ou pela gravidade que não permite que ele fique ali, em pé. O que acontece? Para entendermos isso, precisamos pensar um pouco. Para que precisamos nos alimentar? Você sabe, você sente fome, é uma necessidade. Se é uma necessidade, o que faz com que a gente tenha essa necessidade? Será que poderíamos viver sem nos alimentar? Vamos lá. Qual a função do alimento? Se é uma necessidade nossa, ele deve ter alguma função, Mas antes de falar sobre a função do alimento, vamos falar sobre uma coisa mais próxima. O que é segurança alimentar? Quando falamos de segurança, pensamos logo na polícia, Pensamos que algo pode dar errado. Mas é algo que a gente vai maturando, a gente vai pensando, a gente vai desenvolvendo. Então veja só. Segurança alimentar nada mais é do que ter acesso a um alimento de boa qualidade. É importante que ao nos alimentarmos, nós tenhamos disponível um alimento com uma boa qualidade, não próximo ou passado o vencimento, quando ele é industrializado, não podre,
é necessário, né, é um direito seu ter alimento na quantidade suficiente. Hoje em dia temos muitas famílias que não têm isso, né? É um direito seu ter alimento de boa qualidade, é um direito seu ter uma quantidade suficiente para que você consiga fornecer alimento para você e para sua família, sem que isso impeça o acesso a outras necessidades básicas. Necessidades essas que buscam promover a saúde, respeitar a diversidade cultural, ser sustentável, ambiental, social, cultural e econômica. É necessário que a prática da alimentação promova isso. Sem essa prática, não adianta a gente se alimentar como se o mundo fosse acabar amanhã. E amanhã? Você comeu tudo que tinha em casa. Você comeu simplesmente tudo. E amanhã? Já pensou nisso? Mas e a segurança alimentar? A insegurança alimentar? A insegurança alimentar é a privação de qualquer um dos direitos mencionados anteriormente. Né? Significa que você não teve acesso a um alimento de boa qualidade, significa que você não teve acesso à quantidade mínima necessária de alimento para você sobreviver. Eu já falei, já mencionei isso antes. Existem famílias que sobrevivem de alimento do lixo. Aproveitam resto de comida, resto de fruta, casca, pedaços muitas vezes deteriorados, para fazer uma sopa, para fazer um caldo, para alimentar suas famílias, né? E isso tudo é muitas vezes encontrado no lixo, né? E nós jogamos bastante dessas coisas no lixo. Mas qual a função do alimento? A função do alimento é fazer a gente crescer e reparar danos. A função do alimento é fornecer energia para o nosso corpo. Nosso corpo, como vimos, é semelhante a uma máquina. Ele precisa de combustível para funcionar, para desenvolver. Sem esse combustível, nós simplesmente apagamos. Que é o que acontece quando você fica muito tempo sem comer. Seu combustível baixa, seu corpo não tem como manter o funcionamento e ele começa a desligar os sistemas. E é aí que você desmaia. O primeiro alimento que nós temos, como ser humano, como mamíferos, é o leite materno, né? E hoje em dia, muita gente já está desenvolvendo uma alergia à lactose, por exemplo, né? O que dificulta o nosso primeiro alimento. O nosso primeiro alimento é rico em muitas coisas. É a partir dele que conseguimos contato direto com o nosso meio. Mas vamos lá. Bem, o leite materno é uma combinação única de nutrientes essenciais para a saúde do lactente. Ele possui um conjunto de nutrientes, entre eles carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais, vitaminas e água, que fortalecem o desenvolvimento do sistema nervoso, regula o pH intestinal, favorece a absorção de vitaminas do complexo B e minerais. Ele ajuda na imunização, evitando que o neném fique doente, né? Ele evita a presença da beta-caseína, que é uma substância que faz com que a criança fique
não consiga absorver seus sais minerais, né? Ele aumenta a biodisponibilidade de cálcio, que é muito importante para a constituição dos nossos ossos e dentes. Ele possui nutrientes fundamentais para o nosso sistema nervoso, para a visão, vitaminas como vitamina A, vitamina K, entre outros. Então, o leite materno é um alimento completo. É o primeiro alimento que nós temos disponível e ele é um alimento extremamente necessário. E depois que cresce, a gente não tem mais o leite materno, né? Então nós precisamos buscar outras fontes, né? O alimento ele fornece energia, ele possui vitaminas e minerais, mas nem todo alimento possui vitaminas adequadas e minerais. Alguns só possuem gordura, né? Alguns só possuem calorias e baixo nutrientes, né? Baixa quantidade de nutrientes. Mas que energia é essa, né? As calorias. Caloria é a unidade de medida utilizada para medir a quantidade de energia contida nos alimentos. Geralmente ela é expressa em quilocalorias. Obviamente, 1 quilocaloria possui 1000 calorias. Cada alimento possui uma quantidade diferente de calorias. Vamos lá. O maracujá, o pêssego, a melancia, a uva, frutas em geral são alimentos geralmente de baixa caloria, né? Então vamos ver aqui, um cacho de uva possui 158 calorias, né? Para ter a mesma quantidade de calorias eu precisaria comer 50 unidades de morango ou uma banana e meia, né? Alguns alimentos eles possuem uma quantidade muito grande de calorias. Por exemplo, macarrão. 145 gramas de macarrão possuem 200 calorias. Um sanduíche, né, de um cheeseburger desses de fast food, ele pesa mais ou menos 75 gramas. Ele possui 200 calorias. Olha a diferença, né? A quantidade é metade, que significa que se eu comer 5 hambúrgueres, é muito hambúrguer, eu vou consumir 1000 calorias. Mas digamos que eu coma um hambúrguer e uma porção de batata frita. Uma porção de batata frita tem também 200 calorias. Ou seja, aí eu já vou somando 400 calorias. Mais um pirulito. 68 gramas de pirulito possui 200 calorias. 68 gramas. Tem gente que passa o dia chupando pirulito. Se deixar, as calorias vão todas só no pirulito. Bebidas alcoólicas também possuem elevada quantidade de calorias. Dentre elas, a que possui uma maior quantidade de calorias são os licores. Por exemplo, o licor de menta, 50 ml, apenas 50 ml, possui 165 calorias. Significa que se você tomar 2 doses de licor de menta, você consome 330 calorias.
tudo o que comemos vira energia. O que não é gasto, armazenado, é armazenado em gordura. Por essa razão é importante comer bem e com qualidade. Mas vamos ver. Ah, professor, mas como é que eu faço para emagrecer? Ah, emagrecer é simples. Se você não tem nenhum problema endócrino, para emagrecer, você precisa de uma formulazinha matemática básica. Exercício e educação alimentar. Que significa o quê? Que você deve evitar comidas com alto teor de gordura e aumentar o consumo de fibras, o consumo de líquidos, né, não alcoólicos, e somar com exercícios. Deixamos uma pequena atividade para vocês aqui. Vocês vão fazer um pequeno resumo sobre o que foi visto na nossa aula, de apenas 10 linhas no seu caderno, e vai responder as 4 questões que estão na página 47 do seu livro de ciências. Questões 1, 2, 3 e 4. Agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. Fiquem bem.